E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. No próximo domingo, dia 9 de fevereiro, vai estar acontecendo mais um Academy Awards, que é mais conhecido por todos nós como Oscar. Esse ano a competição tá bem acirrada, então eu vou trazer pra vocês os filmes que estão concorrendo na categoria Melhor Filme e também alguns outros highlights dos outros premiados. E o primeiro filme é O Irlandês, do Martin Scorsese. O filme tá com 10 indicações, entre elas Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atores Coadjuvantes, porque tem 2. O filme é adaptado de um livro chamado I Heard You Paint Houses, do Charles Brand. Em português, Eu Ouvi Dizer Que Você Pinta Casas. O filme conta a história do Frank Sheeran, que é interpretado pelo Robert De Niro, e vai mostrando a transição dele de um caminhoneiro para simplesmente um matador da máfia italiana nos Estados Unidos. Então você vai vendo o relacionamento dele com os mafiosos e também o envelhecer deles. Então você vai vendo personagens, eles vão aparecendo e você percebe que conforme vão introduzindo algumas pessoas, vai mostrando a data de morte dela e da forma como ela morreu. E aí você vai assistindo ao longo das 3 horas e meia, que o filme é muito longo, mas você vai vendo o desenrolar, eles envelhecendo, você vê primeiro ele mais novo entrando pra máfia, depois ele conhece outras pessoas, outras personalidades famosas nos Estados Unidos, e aí vai contando um pouco dessa história e também alguns acontecimentos polêmicos que foram causados pelo Frank. O Al Pacino e o Joe Pesci também participam do filme e eles dois estão concorrendo na categoria Melhor Ator Coadjuvante. E é a única categoria que tem 2 atores do mesmo filme participando, concorrendo um contra o outro. Como eu mencionei antes, o filme tem 3 horas e meia de duração, então a minha sugestão, que foi o que eu fiz, é você assistir ele em partes. Tem alguns lugares na internet que estão dando dicas de como assistir, então eles falam que é aproximadamente 40 minutos por vez, você consegue ver como se fosse uma série. Então fica a minha dica aí pra você assistir esse filme comprido. Em relação às minhas apostas pra esse filme, por mais que o Martin Scorsese tenha feito mais uma ótima obra e os atores estejam muito bons, eu acho que esse ano tá bem competitivo. Se ele ganhar, talvez seja por alguma categoria técnica, mas eu não sei se ele leva alguma coisa esse ano não. O próximo filme que eu vou falar é Jojo Rabbit. Here's Master Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Eu simplesmente me apaixonei demais por esse filme. Ele é muito gostoso de se assistir. Ela é uma comédia meio dark, porque ela fala de um assunto super delicado, que é a Segunda Guerra Mundial e o envolvimento com os nazistas e os judeus. Mas o Taika Waititi fez um trabalho muito bom. E eu achei muito errado ele não ter sido indicado ao melhor diretor. Já fica aí um dos esnobados do Oscar desse ano. O filme, que tá com 6 indicações, ele conta a história do Jojo, Jojo Rabbit, que é o apelido dele, que é uma criança que vive na Alemanha nazista próximo ao seu final. E como uma criança que tá sendo treinada pra ser uma pessoa que odeia judeus, ele acaba descobrindo que a mãe dele tá mantendo escondida uma menina judia na casa dele. E aí ele se vê nesse dilema de, se eu entrego a minha mãe, eu provavelmente vou ser visto como cúmplice e minha mãe vai ser morta, ou se ele não fizer nada, ele fica como uma pessoa que é a favor do que tá acontecendo. Então ele se vê em frente a esse dilema e é muito divertido ver porque enquanto ele vai pensando nessas coisas, ele conversa com um amigo imaginário dele que não é nada mais nada menos do que Hitler. E é interpretado pelo diretor, o Taika. Então você acaba vendo um personagem bem engraçado do Hitler, por mais que seja um personagem horrível na vida real, o Taika conseguiu fazer uma coisa polêmica ser uma coisa com algum certo humor. Eu gostaria muito que esse ganhasse melhor filme, mas eu acho muito difícil, porque as outras indicações, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho dos outros filmes, e eu acho que não se encaixa ao padrão Oscar. Talvez possa estar errado, porque o Oscar sempre surpreende. For Best Picture. La La Land. You know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight, Best Picture. A Scarlett Johansson faz a mãe do Jojo Rabbit, ela tá concorrendo como melhor atriz coadjuvante. Eu particularmente acho que ela deveria ganhar essa categoria. Depois eu vou falar sobre a mulher que eu acho que vai ganhar de verdade, mas ela tá muito boa nesse filme, ela tem sotaque, então ela conseguiu fazer uma personagem muito diferente, assim. Inclusive tem uma cena muito legal, não vou dar spoilers, mas é uma cena em que ela faz a mãe e ela interpreta o pai conversando com o filho. Então ela começa a fazer vozes, ela começa a fazer de um jeito exagerado que acaba sendo muito engraçado e ela mandou muito.
Oh, God. O próximo indicado é Coringa, e é um dos meus filmes favoritos pra esse Oscar. Eu assisti no cinema e foi maravilhoso, eu queria assistir mais várias e várias vezes, porque é uma história... Eles conseguiram fazer a história do Coringa, que tem várias histórias, porque é baseado num quadrinho, né? Se tornar uma história única, e eu quero que aquela seja verdadeira, porque ela é muito boa. E o Coringa tá com 12 indicações pro Oscar, então ele é o maior indicado dessa premiação. E nessa adaptação da história do Coringa, eles contam a história do Coringa, que tem um nome, que se chama Arthur. E o Arthur, ele trabalha como palhaço, até que um dia ele é agredido no metrô por alguns jovens e ele acaba matando esses jovens em pura defesa. Só que aí ele acaba despertando o Coringa que nós conhecemos, que está dentro dele. E esse Coringa surge justamente para lutar com suas próprias mãos contra as injustiças que existem no mundo. Então a gente vê um Coringa que, a princípio, a motivação dele não é errada, porém as suas atitudes são, obviamente, muito erradas, porque ele mata pessoas. Mas o filme conseguiu trazer pra gente essa empatia pelo personagem, ao mesmo tempo que você tem essa repulsa pelas coisas que ele faz. Todd Phillips é o diretor do filme, ele dirigiu também o Se Beber Não Case, o que é um pouco estranho, porque são dois filmes completamente diferentes, mas é interessante ver que o cara é muito dinâmico, assim. E ele tá concorrendo também a melhor diretor. Eu não sei se ele vai ganhar como melhor diretor, porque tem outros muito, muito bons, mas o que eu tenho quase certeza, 100%, olha, está gravado, talvez vocês joguem isso na minha cara uma hora, mas eu tenho certeza que o Joaquin Phoenix vai ganhar como melhor ator, porque a atuação dele tá impecável, tá maravilhosa. Em outra categoria que eu também acho que eles podem ganhar, que eles já ganharam em outras premiações, é a melhor trilha sonora. Então, boa sorte aí, Coringa. O próximo filme é Histórias de um Casamento, e ele é da Netflix, também com o irlandês, que eu esqueci de mencionar. E o filme tá com 6 indicações, e tem no seu elenco o Scarlett Johansson, que também já está no outro filme, e o Adam Driver, que faz o famoso Kylo Ren de Star Wars. No! God, please, no! No! Esse filme foi uma agradável surpresa pra mim, porque eu estava assistindo com, assim, vou assistir, parece um filme light e tudo mais, mas ele tem bastante peso emocional, assim, tanto no começo do filme quanto no fim do filme. Ele conta a história de um casal, que eles estão se divorciando, a mulher, que era a Scarlett Johansson, ela é uma atriz, e o marido era um diretor e ele dirigia a esposa em Nova York, né? E eles moravam lá. Só que aí eles estão se separando e ela quer voltar pra Los Angeles, que é a cidade natal dela. Ela leva junto o filho dela e eles ficam nessa briga de vamos nos separar, mas o nosso filho vai ficar com quem? E a gente devia morar junto em tal lugar. Então, assim, é uma briga de casal. O filme inteiro conta essa história, mas é muito interessante você ver a criança que tá no meio dessa história. Você também percebe um pouco de relutância dos dois em se separarem, porque dá pra perceber que eles se gostam, mas a vida acabou desgastando eles e também as carreiras deles. E também fala bastante sobre abrir mão pelo outro. Então você vê um sendo taxado de egoísta porque quer ficar sempre com o filho. O outro porque ele quer que a Nova York seja a cidade deles e ele não ouve o que a esposa pensa. Então vai mostrando esse problema de dia a dia de um casal. A Laura Dern, ela faz a advogada da personagem da Scarlett Johansson e ela tá concorrendo como melhor atriz coadjuvante e ela levou em todas as premiações. Então eu acho que não vai ser diferente, por mais que eu esteja torcendo pra Scarlett ganhar como melhor atriz coadjuvante. Eu acho que é a Laura Dern que vai levar essa. E uma grande injustiça do Oscar é não ter colocado o Adam Driver cantando Being Alive, do Musical Company, como melhor trilha sonora ou melhor música original, porque não é original, mas tudo bem. Mas ele tinha que aparecer de alguma forma nesse Oscar cantando essa música, porque ele fez uma performance muito, muito boa. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive. Outro filme indicado que também tá muito cotado no Oscar é 1917. E esse filme conta sobre a Segunda Guerra Mundial de uma forma diferente. Você não vê necessariamente as pessoas em guerra. Você vê 2 soldados tendo que levar uma mensagem para outra base para eles não atacarem, porque isso é uma emboscada dos alemães. É uma cilada, Bill. Então esses soldados, eles vão numa jornada muito extensa e muito perigosa para conseguir entregar essa mensagem. Então você vê
eles passando por trincheiras, você vê eles parando em alguns lugares pra poder descansar, você vê todos os tipos de dificuldades que você pode encontrar durante uma guerra. E o mais interessante desse filme, que tá fazendo esse ser um dos filmes mais comentados nesse Oscar, é que o filme é em plano sequência, ou seja, ele basicamente não tem cortes. Pelas entrevistas que eu vi, pelos alguns comentários, falaram que o diretor ele foi gravando de 8 em 8 minutos as gravações pra conseguir fazer um plano sequência. Ou seja, parece que você tá em tempo real com os personagens vivendo naquela guerra. Então dá uma sensação muito maior de o espectador estar dentro do filme. Infelizmente, nenhum ator foi indicado ao melhor ator ou melhor ator coadjuvante, o que eu achei muito errado, porque é um filme em plano sequência, é muito difícil você atuar sem parar, sem errar uma palavrinha, sem o outro errar uma palavrinha, uma marcação. Então eu achei que eles foram muito injustiçados nesse Oscar. Sem falar que tem pessoas de grande nome no elenco, como Colin Firth e o Benedict Cumberbatch, que fazem participações bem pequenas, mas importantes pra trama. Eu acho que esse é um filme que pode ganhar o Oscar, ele já ganhou, se eu não me engano, o Golden Globe. E o diretor, Sam Mendes, ele também arrematou todas as premiações como melhor diretor, e eu acho que dessa vez vai dar ele também, porque você vê o envolvimento dele com as filmagens, o cuidado que ele teve pra fazer cada cena, também com os atores, então eu acho que é merecido se foi pro Sam. E chegamos ao filme Era Uma Vez em Hollywood, do nosso querido Tarantino, que nos presenteou com mais uma obra. Com 10 categorias indicadas, o filme conta a história de Rick Dalton, que é um ator muito famoso, e o seu dublê, que é o Cliff Booth, ambos interpretados por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, respectivamente. E vai mostrando como é que eles estão se adaptando a uma nova Hollywood com novos tipos de filmagem, novos tipos de filmes, novos tipos de conteúdo que as pessoas estão pedindo. E também conta um pouco da história do Charles Manson em relação ao assassinato da Sharon Tate, que foi algo real, que aconteceu na vida real. E o Tarantino deu um jeito de contar essa história de um jeito completamente diferente. O final é, assim, maravilhoso. Eu amo esse filme por causa do final do filme. Você vê essa história distorcida sobre o Charles Manson, seus seguidores, os hippies e a Sharon Tate e o relacionamento dela com Polanski. E o relacionamento dela com Polanski, então é um filme muito, muito legal. Das premiações, quem leva eu tenho certeza que é o Brad Pitt como melhor ator coadjuvante, por mais que ele esteja concorrendo com nomes muito grandes na indústria cinematográfica. Ele ganhou também várias premiações recentes e a atuação dele tá sensacional. Ele ofusca basicamente todo o resto do elenco nesse filme. Além de que eu acho que há chances, talvez, do Tarantino ganhar como melhor filme, é uma das minhas torcidas também. E talvez como melhor diretor também. E a maior surpresa do Oscar desse ano foi o filme O Parasita. E ele tá concorrendo na categoria Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. E o filme fala sobre uma família que vive numa situação um pouco precária. E aí o filho dessa família, ele consegue arrumar um emprego numa casa luxuosa, com pessoas ricas. E ele dá um jeito, ele faz aquele esqueminha de conseguir fazer toda a família dele trabalhar dentro dessa casa. Só que aí vão acontecendo coisas ao desenrolar do filme que você vai achando um pouco estranho, um pouco bizarro, mas que é o que faz o filme ser único, assim. E também é interessante ver que o filme traz uma crítica social, então você consegue ver claramente essa disparidade social que tem entre uma classe e a outra. E o filme vai continuamente dando algumas cutucadas em relação a isso. Pra mim, eu acho que o filme foi sensacional, eu acho que devia ganhar muita coisa, mas não sei se vai. Como filme estrangeiro, tenho certeza que ele ganha, mas como melhor filme, eu não sei. Ele tá competindo com um nome de peso também aí, mas eu tô torcendo muito pra eles, porque é muito merecido se for a vitória deles. Faltam 2 filmes, e o próximo que eu vou falar é Adoráveis Mulheres. O filme tem 7 indicações, e ele foi adaptado do livro clássico americano, chamado Little Women, que é o nome do filme. Em português, o livro se chama Mulherzinhas, só que fica meio pejorativo esse nome, então acabaram dando o nome de Adoráveis Mulheres para essa versão. O filme já foi adaptado 7 vezes, e essa é mais uma delas, mas pra mim, eu não assisti os outros, mas eu acho que eles conseguiram trazer uma pegada muito atual para uma história antiga. E ele conta a história da família Marsh, que é composta por uma mãe, um pai e 4 irmãs, e vai mostrando o desenvolvimento delas conforme elas vão indo da adolescência para a vida adulta.
Então você vai vendo as diferentes personalidades que cada uma tem, os diferentes sonhos que cada uma tem e as dificuldades que aparecem na frente delas, principalmente por elas viverem numa época em que as mulheres não são vistas como trabalhadoras, elas ainda são vistas como mulheres de casa. Tem a Saoirse Ronan, e eu descobri como é que se pronuncia o nome dela, foi a maior vitória desse ano pra mim. A Emma Watson, o Timothée Chalamet, Florence Pugh, Laura Dern e Meryl Streep. Ou seja, só as melhores. Tem bastante indicações para as atrizes para esse filme, como a Saoirse Ronan e a Florence Pugh, porém não colocaram como melhor diretora a Greta Gerwig, e eu achei isso uma baita injustiça, porque ela fez um trabalho maravilhoso, um trabalho impecável. Esse filme é muito delicioso de se assistir, você vai vendo como se você realmente estivesse lendo um livro. Você vai vendo as histórias delas, e o legal é que eles fizeram de uma ordem não cronológica, então você vê elas no passado, de repente vocês vê ela na atualidade, e aí você volta, e aí você vai, fica essa dinâmica pro filme não ficar linear e chato, sabe? Uma ironia aqui engraçada é que a Laura Dern, ela tá concorrendo por Histórias de Casamento, eu acho que ela vai ganhar por isso, mas ela também faz esse filme, e eu acho que ela tá bem melhor nesse filme do que no outro. Eu acho que foi um pouco discrepante essa indicação. Mas quem sou eu, né? Não faço parte da academia, então... E a última indicação como melhor filme é Ford vs Ferrari. Conta a história da Ford tentando competir contra a Ferrari no Le Mans, que é uma corrida de resistência de carros automobilísticos, e vai mostrando essa tentativa da Ford de ingressar nessa categoria de carros. E o filme, eu achava que ia ser só corrida, tipo um Velozes e Furiosos da vida. E não é, eles mostram bastante dessa parte da construção dos carros, da elaboração, das corridas em si, dos treinamentos. Então você vê o corredor, que é o Ken Mills, que é interpretado pelo Christian Bale, que fez um ótimo trabalho, inclusive. Você vê ele se relacionando com a esposa, com o filho, eles sempre meio receosos dele estar nas corridas e com medo que ele sofra algum acidente. E você também vê um pouquinho desse jogo de hierarquia que tem entre as indústrias automobilísticas. Então você vê um querendo comprar a outra empresa e o outro sendo muito snob e negando. Então é um filme legal, principalmente pra quem gosta de carro, eu achei interessante. Ele tá com 4 indicações no Oscar e sua maioria é em especificações técnicas, então talvez eles levem alguma coisa de técnica, principalmente edição de som. Tá muito legal esses áudios dos carros, então pode ser que eles levem alguma coisa nesse quesito. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Fora as indicações pra filmes, tem muitos outros filmes concorrendo com categorias muito boas, então eu vou dar um highlight pra vocês de algumas coisas que eu acho muito válidas mencionar nesse vídeo. Uma delas é a premiação de melhor atriz. Quem levou o prêmio em todas as outras premiações desse ano foi a Renée Zellweger, que faz a Judy Garland no filme Judy. É um filme que não recebeu muita indicação, foi um filme meio esquecido pela crítica, mas que a Renée Zellweger ela se destacou tanto que ela ganhou todas as premiações e eu acho que não vai ser diferente nesse Oscar. O meu voto é para Renée. O filme O Escândalo, que também foi muito comentado nessas últimas premiações, ele só recebeu 3 indicações, entre elas sua maioria como a interpretação, né? Mas eu acho que deviam ter dado um pouquinho mais de destaque porque é um assunto muito importante. Porque o filme retrata sobre abuso sexual no ambiente de trabalho e ele conta das mulheres que se levantaram contra um CEO muito importante da Fox e é baseado em fatos reais. E o filme vai por essa vertente, que eu acho que deveria ter recebido um pouquinho mais de destaque. O maior babado do Oscar esse ano é que Frozen 2 não foi indicado como melhor animação. Inclusive, Netflix tá com 2 animações concorrendo, que é I Lost My Body e Klaus, que é a minha aposta desse ano, por mais que tenha Toy Story 4. Mas Frozen foi totalmente deixado de escanteio nesse ano. Tá, não vou dizer totalmente porque tá concorrendo com melhor canção original, com Into the Unknown, mas, né? Into the unknown. Into the Unknown. Into the unknown. Cala a boca! Temos o Brasil representado em Democracia em Vertigem, que é um documentário também que tá na Netflix, que fala sobre a situação do Brasil atual e sua política. E nós temos também Fernando Meirelles, que é um diretor brasileiro, que dirigiu o filme Dois Papas, também na Netflix. Netflix tá bem nesse Oscar, hein? E ele foi o diretor do filme e ele tá concorrendo em algumas categorias. Também tem Rocketman, que não recebeu nenhuma outra indicação importante, ele só foi lembrado como melhor canção original, e eu nem sei se vai ganhar porque tá competindo com Frozen, então... E os nossos amados queridos
da cultura geek, Star Wars e Vingadores estão sendo representados no Oscar nas categorias técnicas, então eles estão concorrendo a melhor efeitos visuais, a melhor mixagem de som, essas categorias sempre. Um dia eles vão lá pra cima e vão ganhar como melhores filmes. E por último, um que também foi totalmente jogado de escanteio, mas eles deram uma indicação um pouco mais elevada do que só categorias técnicas, foi Entre Facas e Segredos, que tá concorrendo ao melhor roteiro original. Eu não sei se eles levam, porque se eles não estão concorrendo ao melhor filme é um pouco estranho você ganhar como roteiro e não tá indicado como filme, não entendo como é que funciona isso aí. Mas é um filme que parece ser muito legal, ainda não assisti, tá na minha lista, mas foi mais um dos esnobados que nas outras premiações teve muito mais destaque do que no Oscar. E é isso, gente, esse foi o meu overview do Oscar. No dia, no meu Instagram, eu vou estar postando quais foram os ganhadores em tempo real, então, por favor, me sigam, tá aqui embaixo aparecendo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ligar o sininho de notificação para saber quando tem um vídeo novo. E também comentem aqui quem que vocês acham que são as maiores apostas, quem que vai levar mais prêmio esse ano e quais que vocês acham que deveriam ter entrado no Oscar, mas infelizmente não entraram. E é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.